Se o medo tem rondado sua vida e a sensação é de estar vulnerável, fique aqui. Esta oração é para você. Nossa Senhora Aparecida conhece os perigos que você enfrenta, as ameaças visíveis e invisíveis, a inquietação que surge sem aviso e o peso de viver sempre em alerta. Talvez hoje você esteja pedindo livramento, proteção e paz para seguir sem temor. Quando o mal tenta se aproximar, o coração aperta, mas Nossa Senhora Aparecida te trouxe até aqui para afastar todo o mal e cuidar de você. Ela intercede com amor e poder. Agora eu te peço um gesto simples e poderoso. Feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e entregue nas mãos de Nossa Senhora Aparecida tudo o que te causa medo, insegurança ou ameaça. Entregue os caminhos, a casa, a família e o dia que começa. Quando uma mãe protege, o mal não prevalece e a paz encontra lugar. Permaneça nesta oração até o final. Este é um momento sagrado e Nossa Senhora Aparecida já está agindo para livrar de todo o mal. Antes de continuarmos, eu te peço com carinho, curta este vídeo para que esta oração alcance mais pessoas. Escreva nos comentários: Nossa Senhora Aparecida, livra-nos de todo o mal. E se inscreva no canal para rezarmos juntos todos os dias. Agora, com o coração entregue, vamos rezar, ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e padroeira do Brasil. Venho hoje prostrado aos vossos pés maternais, trazendo comigo o peso de todos os males que ameaçam minha vida, minha família e tudo aquilo que o Senhor me confiou nesta jornada terrena. Reconheço, bendita Mãe, que sou pequeno e frágil diante das forças do mal que operam neste mundo caído, diante das tentações que assediam minha alma, diante dos perigos visíveis e invisíveis que rondam meu caminho. Mas venho com o coração cheio de confiança, sabendo que vós, que fostes escolhida pelo Pai Eterno para ser a mãe do Salvador, que fostes preservada de toda a mancha do pecado, que fostes exaltada acima de todos os anjos e santos, tendes poder extraordinário de intercessão junto ao trono da graça divina. Por isso, clamo hoje com toda a força de minha alma: Nossa Senhora Aparecida, livrai-me de todo o mal que me cerca, afastai de mim todo o perigo, protegei-me sob o vosso manto sagrado e guardai-me como mãe zelosa, guarda seu filho mais querido. Senhora Aparecida, lembro-me de vossa história gloriosa, de como fostes encontrada nas águas do rio Paraíba pelos humildes pescadores em 1717, emergindo das profundezas como sinal da providência divina para o povo brasileiro. Assim como emergistes daquelas águas escuras para trazer luz e esperança, vinde agora emergir nas águas turbulentas de minha vida, trazendo a claridade da proteção divina, a certeza do socorro celestial, a garantia de que não estou abandonado nas tempestades que enfrento. Vós, que fostes encontrada sem a cabeça e depois completada milagrosamente, conheceis o que é estar quebrado, dividido, incompleto. Olhai para mim, que tantas vezes me sinto quebrado pelos golpes da vida, dividido pelas aflições do coração, incompleto diante de tantas faltas e necessidades. Completai em mim, ó Mãe, aquilo que falta, restaurai o que está quebrado, uni o que está dividido e fazei de mim um vaso inteiro e santo, protegido de todo mal pela vossa intercessão poderosa. Mãe Aparecida, livrai-me do mal que ataca minha saúde física, que enfraquece meu corpo e rouba minhas forças. Vós que acompanhastes vosso Filho em seus milagres de cura, que estáveis presente quando ele devolvia a saúde aos enfermos, a visão aos cegos, o movimento aos paralíticos, intercedei para que esse mesmo poder curador se manifeste em minha vida. Afastai de mim toda enfermidade, toda doença, todo vírus, toda bactéria, todo mal que possa corromper o templo do Espírito Santo que é meu corpo. Colocai vossas mãos maternais sobre cada órgão, cada célula, cada sistema do meu organismo e decretai a saúde divina que vem do trono do Altíssimo.
Que nenhuma enfermidade grave se estabeleça em mim, que nenhuma doença degenerativa encontre morada em meu corpo, que nenhum câncer, tumor ou qualquer outro mal físico possa prosperar sob a proteção do vosso manto sagrado. Libertai-me também das dores crônicas que me afligem, das limitações físicas que me impedem de servir a Deus e ao próximo com plenitude, de toda fraqueza que rouba minha vitalidade e alegria de viver. Nossa Senhora Aparecida, livrai-me também do mal que perturba minha mente e minhas emoções, das trevas psicológicas que tentam me dominar. Afastai de mim toda a ansiedade paralisante que rouba minha paz, toda depressão que me arrasta para o abismo da desesperança, todo medo irracional que me impede de caminhar com confiança. Vós que guardáveis todas as coisas em vosso coração, que experimentastes a espada de dor que atravessou vossa alma ao pé da cruz, que conheceis o sofrimento emocional profundo, tende compaixão de mim em minhas batalhas mentais e emocionais. Intercedei para que minha mente seja renovada pelo Espírito Santo, para que meus pensamentos sejam purificados de toda negatividade, pessimismo e desespero. Que nenhum pensamento suicida encontre espaço em minha consciência, que nenhuma ideia autodestrutiva ganhe força em meu interior, que nenhuma voz de acusação e condenação consiga me convencer de que sou indigno do amor de Deus. Cobri minha mente com vosso manto protetor, guardai meus pensamentos como mãe vigilante e ajudai-me a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, conforme nos ensina a palavra de Deus. Mãe querida, livrai-me do mal que ameaça minha vida espiritual, que tenta me afastar do caminho da santidade e da comunhão com Deus. Afastai de mim toda a tentação que apela para minha carne, para minha vaidade, para minha ambição desordenada. Livrai-me da tentação da luxúria que corrompe a pureza do coração, da gula que me escraviza aos prazeres materiais, da avareza que me faz confiar mais no dinheiro do que em Deus, da preguiça espiritual que me afasta da oração e da leitura da palavra. Livrai-me também da ira descontrolada que destrói relacionamentos, da inveja que corrói minha alma ao comparar-me com outros, da soberba que me faz crer que não preciso de Deus nem de ninguém. Ó Virgem Imaculada, que jamais fostes tocada pelo pecado, obtende para mim a graça de odiar o pecado como Deus o odeia, de fugir das ocasiões de queda, de vigiar constantemente para não cair nas armadilhas do inimigo. Quando a tentação vier, que eu me lembre de olhar para vós, de buscar refúgio em vossa intercessão, de clamar por socorro maternal que jamais falta aos que vos invocam com sinceridade. Nossa Senhora Aparecida, livrai-me do mal espiritual mais sutil e perigoso, a tibieza, a indiferença religiosa, a rotina vazia que esvazia minha fé de sentido e poder. Que minha devoção a vós e ao vosso Filho Jesus nunca se torne mera tradição sem vida, costume sem convicção, prática religiosa sem transformação interior. Acendei em meu coração o fogo do amor divino, a paixão pelas coisas de Deus, o zelo pela casa do Senhor. Livrai-me da tentação de viver uma fé superficial, de ser cristão apenas de nome, de frequentar a igreja sem verdadeiro compromisso de vida. Fazei de mim um discípulo autêntico de Jesus Cristo, alguém que não apenas conhece a doutrina, mas vive segundo os ensinamentos do Evangelho, que não apenas reza com os lábios, mas adora em espírito e em verdade. Que minha fé seja viva, operante, frutífera, capaz de mover montanhas e transformar realidades através do poder da oração e da entrega total a Deus. Mãe Aparecida, livrai-me também do mal que ataca através das pessoas ao meu redor. Afastai de minha vida toda pessoa mal intencionada que deseja minha ruína, todo falso amigo que sorri na minha frente, mas trama contra mim pelas costas, todo inimigo declarado ou oculto que trabalha para minha destruição. Livrai-me das calúnias que mancham minha reputação,
das mentiras que são espalhadas sobre mim, das injustiças que sofro por causa da maldade alheia. Protegei-me daqueles que praticam feitiçaria, bruxaria ou qualquer forma de magia negra contra minha pessoa, minha família ou meus bens. Quebrai todo o trabalho espiritual feito contra mim, toda a amarração, toda a inveja materializada em rituais de trevas, toda palavra de maldição pronunciada sobre minha vida. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz para minha salvação, seja muralha intransponível contra toda a força do mal que tenta me atingir através de práticas ocultas e demoníacas. Envolvei-me com vosso manto protetor, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, conforme a promessa da Escritura Sagrada. Ó Mãe querida, livrai-me do mal que vem através das tecnologias e meios de comunicação modernos. Protegei-me dos conteúdos pornográficos que invadem minha mente através da internet, das imagens impuras que tentam corromper meu olhar, dos vícios digitais que roubam meu tempo e me afastam das pessoas que amo e das responsabilidades que tenho. Livrai-me do vício em redes sociais que alimenta minha vaidade e comparação constante com outros, dos jogos de azar online que podem destruir minha vida financeira, de todo conteúdo que promove violência, ódio, divisão e valores contrários ao Evangelho. Ajudai-me a usar a tecnologia como ferramenta para o bem, para a edificação, para a comunicação saudável, mas não como ídolo que domina minha vida e escraviza minha atenção. Que eu saiba estabelecer limites saudáveis, praticar o jejum digital quando necessário e manter meus olhos fixos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas que passam e não satisfazem verdadeiramente. Nossa Senhora Aparecida, livrai-me do mal da solidão destrutiva, do isolamento que me afasta da comunidade e me torna presa fácil das trevas. Ajudai-me a construir relacionamentos saudáveis, amizades verdadeiras, vínculos de amor genuíno com outras pessoas. Livrai-me da amargura que me faz ver inimigos onde há irmãos, da desconfiança que me impede de abrir o coração, do orgulho que me impede de pedir ajuda quando preciso. Colocai em meu caminho pessoas de bem, que me ajudem a crescer na fé, que me incentivem a ser melhor, que caminhem comigo nos momentos difíceis. E fazei também de mim uma pessoa assim para outros, um instrumento de vossa bondade maternal na vida daqueles que estão solitários, sofridos, necessitados de uma palavra de conforto e esperança. Que eu nunca me esqueça de que fomos criados para a comunhão, para o amor compartilhado, para a vida em família natural e espiritual, e que a solidão autoimposta é porta aberta para muitos males que podem me destruir. Mãe Aparecida, neste primeiro momento de minha oração de súplica, prostro-me completamente diante de vossa grandeza e misericórdia. Sei que cada palavra pronunciada é semente de fé plantada no solo fértil de vossa intercessão maternal. Confio que assim como os pescadores humildes não soltaram a rede vazia, mas recolheram vossa santa imagem que mudaria a história de fé do Brasil inteiro, também eu não soltarei a rede desta oração sem recolher a graça da proteção divina, da libertação de todo mal, da cobertura celestial sobre toda a minha existência. Olhai para mim com vossos olhos de mãe, com a ternura de quem conhece cada ferida de seus filhos, com a força de quem jamais desiste daqueles que se consagram ao vosso imaculado coração. Tomai-me como vosso filho especial, como alguém que deposita em vós toda a esperança de ver-se livre dos males que o afligem. E começai desde já, ó Mãe poderosíssima, a operar em minha vida os prodígios de libertação e proteção que somente vós podeis alcançar, junto ao trono de vosso Filho Jesus Cristo, nosso único Salvador e Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, agora que abri meu coração e coloquei aos vossos pés maternais minha súplica de libertação de todo mal, preciso também vos apresentar as dores profundas que carrego
Os sofrimentos que me consomem dia após dia, as feridas que sangram em minha alma e que somente vós, como mãe compassiva, podeis compreender em toda sua extensão. Ó Virgem dolorosa, que experimentastes a espada profetizada por Simeão atravessando o vosso coração, olhai para minhas dores não com indiferença, mas com aquela compaixão maternal que faz uma mãe sofrer junto com seu filho, que faz chorar as lágrimas que o filho chora, que faz carregar o peso que o filho não consegue mais suportar sozinho. Estou exausto de lutar, cansado de resistir, esgotado de tentar manter-me firme diante de males que parecem não ter fim, que se multiplicam quando penso que estão terminando, que retornam quando imaginava tê-los vencido. Venho a vós como criança ferida que corre para o colo da mãe, não para reclamar ou acusar a Deus, mas para encontrar consolo, força renovada, certeza de que não estou abandonado nesta batalha contra as forças do mal que tentam me destruir completamente. Mãe Aparecida, doem-me profundamente as feridas da rejeição que carrego desde a infância, as marcas de abandono que ficaram gravadas em meu coração, as palavras de desprezo que ainda ecoam em minha mente mesmo depois de tantos anos. Quantas vezes fui rejeitado por aqueles de quem mais esperava amor e aceitação? Quantas vezes senti o golpe cruel da indiferença daqueles que deveriam me acolher? Quantas vezes chorei em segredo a dor de não me sentir amado, valorizado, digno de pertencer? Estas feridas de rejeição se tornaram porta de entrada para muitos males em minha vida. A insegurança paralisante que me impede de arriscar, o medo de me aproximar das pessoas com medo de ser ferido novamente, a tendência a me isolar para não sofrer, a dificuldade de crer que Deus realmente me ama, como diz sua palavra. Ó Mãe, vós que acolhestes Jesus quando todo mundo o rejeitou, que permanecestes firme ao pé da cruz quando os discípulos fugiram, que abraçastes o corpo ferido do vosso filho quando o desceram da cruz, acolhei também meu coração ferido pela rejeição. Curai estas feridas profundas com vosso toque maternal. Fazei-me experimentar o amor incondicional de Deus, que me aceita exatamente como sou, que me ama não pelo que faço, mas pelo que sou como filho amado do Pai Celestial. Senhora Aparecida, dói-me também a solidão profunda que experimento mesmo quando estou cercado de pessoas. É uma dor que não se expressa facilmente em palavras, um vazio que nenhuma companhia humana parece preencher completamente, uma sensação de desconexão que me faz sentir estrangeiro mesmo em meio aos meus. Quantas vezes me sento à mesa com familiares e me sinto completamente sozinho? Quantas vezes estou em meio a multidões e carrego este peso esmagador da solidão interior? Quantas vezes choro de madrugada esta angústia de não ter com quem verdadeiramente compartilhar o que vai na alma, de não ter quem realmente me compreenda, de carregar fardos pesados sem ter um ombro amigo onde apoiar a cabeça cansada. Esta solidão se torna terreno fértil para tantos males. A depressão que me arrasta para baixo, os pensamentos destrutivos que ganham força na ausência de vozes de esperança, a tentação de buscar consolo em vícios e prazeres efêmeros que prometem preencher o vazio, mas apenas o aprofundam. Ó Mãe, que jamais estais sozinha, pois o Senhor é convosco, enchei minha solidão de vossa presença maternal, que eu possa experimentar que mesmo quando todos me abandonam, vós nunca me abandonais, que mesmo quando caminho por vales sombrios, vossa mão maternal me guia e vossa voz me consola. Nossa Senhora Aparecida, doei-me as feridas financeiras que me causam tanta angústia e desespero.
A falta de dinheiro para suprir as necessidades básicas, as dívidas que crescem como bola de neve e parecem impossíveis de pagar, a humilhação de ter que pedir emprestado ou depender da caridade alheia, a vergonha de não poder dar aos meus filhos aquilo que outras crianças têm, o medo constante de perder o pouco que tenho. Esta pressão financeira se torna mal devastador, que afeta todas as áreas de minha vida. Rouba meu sono de madrugada enquanto calculo e recalculo contas que não fecham. Gera conflitos em meu casamento quando o cônjuge e eu discutimos sobre dinheiro. Alimenta a ansiedade crônica que não me deixa ter paz. Leva-me a decisões desesperadas que às vezes pioram ainda mais a situação. Quantas noites passei sem dormir por causa das contas em atraso? Quantas vezes senti o aperto no coração ao ver a conta bancária negativa? Quantas lágrimas já derramei por causa desta aflição financeira que parece não ter solução? Ó Mãe, vós que conhecestes a pobreza em Nazaré, que fugistes para o Egito sem recursos materiais, que vistes vosso filho nascer em estábulo, porque não havia lugar na hospedaria, olhai com misericórdia para minha aflição financeira. Intercedei para que as portas da provisão se abram, para que meu trabalho seja abençoado e frutífero, para que eu experimente a promessa bíblica de que Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória. Mãe Aparecida, doem-me profundamente as enfermidades que carrego, as limitações físicas que restringem minha vida, as dores crônicas que me acompanham dia e noite sem trégua. Há quanto tempo convivo com este sofrimento físico? Quantos médicos já consultei sem encontrar cura definitiva? Quantos remédios já tomei que apenas mascaram os sintomas, mas não resolvem o problema? Quantas vezes olho para meu corpo e sinto tristeza ao vê-lo definhando, enfraquecendo, limitando-se cada vez mais? Esta enfermidade se torna mal que contamina toda a minha existência, rouba-me a alegria de viver, impede-me de trabalhar e prover para minha família, limita minha participação na vida social e comunitária, enche-me de medos sobre o futuro e sobre quanto tempo ainda me resta. A dor física constante esgota não apenas meu corpo, mas também minha mente e meu espírito, deixando-me vulnerável ao desânimo, à revolta, à pergunta desesperada de por que Deus permite que eu sofra assim. Ó Mãe Santíssima, vós que acompanhastes Jesus em seu ministério de cura, que vistes tantos enfermos recuperarem a saúde pelo poder de vosso Filho, estendei vossas mãos sobre meu corpo enfermo. Tocai cada parte doente, cada órgão que não funciona adequadamente, cada sistema do meu organismo que está comprometido. Obtende para mim a graça da cura, da restauração da saúde, do alívio das dores que me torturam. E se a cura completa não vier neste momento, dai-me ao menos a força para suportar com paciência cristã, a esperança que não desanima, a fé que crê além do que os olhos veem. Senhora Aparecida, doem-me as feridas dos relacionamentos quebrados, das famílias divididas, dos vínculos rompidos que deixam marcas profundas no coração. Dói-me o silêncio entre pais e filhos que não se falam há anos por causa de mágoas não resolvidas. A distância entre irmãos que foram criados juntos, mas hoje são estranhos um para o outro. O casamento que está destruído pela falta de amor, respeito e comunicação. Dói-me ver minha família fragmentada quando Deus a criou para ser fonte de amor, apoio e comunhão. Estas divisões familiares se tornam um mal que afeta gerações inteiras. Os filhos crescem vendo os pais brigarem e aprendem padrões destrutivos de relacionamento. Os netos são privados da convivência com avós por causa de brigas entre adultos. As festas que deveriam ser momentos de alegria se tornam campos de batalha onde todos precisam escolher lados. Quantas lágrimas já derramei por causa desta família quebrada? Quantas vezes tentei reconciliação, mas fui recebido com frieza e indiferença?
Quantas noites passei acordado, pensando em como restaurar estes relacionamentos, mas não encontrando caminho. Ó Mãe da Sagrada Família, que fostes modelo perfeito de esposa e mãe, que mantivestes vossa família unida mesmo em meio às provações mais difíceis, intercedei pela cura de minha família. Abrandai os corações endurecidos pelo orgulho e ressentimento. Derrubai os muros de separação que foram construídos ao longo dos anos. Derramai bálsamo de reconciliação sobre as feridas abertas. Que vossa presença maternal restaure em minha família o amor que se esfriou, a comunicação que se rompeu, a alegria que se perdeu. Nossa Senhora Aparecida, doem-me os traumas do passado que continuam me assombrando no presente, as memórias dolorosas que invadem minha mente sem aviso, os flashbacks de eventos terríveis que parecem estar acontecendo novamente. Traumas de abuso que sofri e que marcaram profundamente minha sexualidade e autoestima, traumas de violência que presenciei e que me deixaram com medo constante, traumas de perdas súbitas que me arrancaram pessoas queridas de forma brutal e inesperada. Estes traumas não são apenas memórias distantes do passado. São males vivos que operam no presente, que me fazem reagir com medo desproporcional a situações que lembram o trauma original, que me mantêm em estado de alerta constante, como se o perigo estivesse sempre próximo, que me impedem de confiar nas pessoas e de viver plenamente. Quantas vezes acordo à noite gritando por causa de pesadelos que revivem os traumas? Quantas vezes evito lugares, pessoas ou situações porque desencadeiam as memórias traumáticas? Quantas vezes me sinto aprisionado no passado, incapaz de seguir em frente, congelado no momento do trauma? Ó Mãe, vós que fostes testemunha do maior trauma da história, a crucificação brutal de vosso filho inocente, e que ainda assim não permitistes que este trauma vos destruísse. Ajudai-me a processar e curar meus impróprios traumas. Que vossa presença maternal seja bálsamo sobre minhas feridas mais profundas. Que vossa intercessão obtenha para mim a graça da cura interior, da libertação das memórias que me escravizam, da capacidade de perdoar aqueles que me causaram tanto sofrimento. Mãe Aparecida, doei-me os vícios que me escravizam e que eu não consigo vencer por minhas próprias forças. O vício em álcool, que destruiu tanto em minha vida, relacionamentos, oportunidades, saúde, dignidade. O vício em drogas, que começou como experimentação inocente, mas se tornou prisão terrível, da qual não consigo me libertar. O vício em pornografia, que corrompeu minha mente e meu coração, que destruiu minha capacidade de amar de forma pura e verdadeira. O vício em jogos de azar, que consumiu o dinheiro que deveria alimentar minha família e que me encheu de dívidas vergonhosas. Estes vícios não são apenas maus hábitos. São correntes que me prendem, demônios que me atormentam, males que me dominam contra minha própria vontade. Quantas vezes prometi a mim mesmo que era a última vez, mas caí novamente. Quantas vezes envergonhei minha família com meu comportamento viciado. Quantas vezes odiei a mim mesmo por não ter força de vontade para parar. Quantas vezes chorei lágrimas de frustração e desespero por ser escravo daquilo que deveria dominar. Ó Mãe, vós que esmagais a cabeça da serpente, esmagai também estes vícios que são serpentes venenosas em minha vida. Quebrai as correntes que me prendem, expulsai os demônios que me atormentam, libertai-me desta escravidão. Obtende para mim a graça de vencer, a força sobrenatural que vem do alto, o poder do Espírito Santo que transforma viciados em homens livres, que faz novas todas as coisas, que restaura os anos que o gafanhoto comeu. Senhora Aparecida, doem-me as injustiças que sofro sem poder me defender, os abusos de poder que me vitimizam, as opressões que experimento por parte daqueles que têm mais força, dinheiro ou influência do que eu.
dói-me ser caluniado e não ter como provar minha inocência, ser explorado no trabalho recebendo menos do que mereço pelo que produzo, ser discriminado por causa de minha cor, origem ou condição social. Estas injustiças se tornam mal que não afeta apenas materialmente, mas que também fere profundamente minha dignidade humana, que me faz questionar se há justiça neste mundo, que alimenta em mim sentimentos de revolta e amargura. Quantas vezes fui humilhado publicamente sem ter cometido nenhum erro? Quantas vezes vi pessoas más prosperando enquanto eu, que tento viver retamente, continuo sofrendo? Quantas vezes clamei a Deus perguntando até quando durará esta injustiça? Ó Mãe do justo juiz, intercedei para que a justiça divina se manifeste em minha causa. Vós que vistes vosso filho inocente ser condenado injustamente, torturado sem ter cometido crime algum, executado como criminoso, sendo ele a própria santidade, sabeis o que é sofrer injustiça. Que vossa intercessão faça com que a verdade venha à tona, que os inocentes sejam vindicados, que os opressores sejam responsabilizados, que a justiça do reino de Deus prevaleça sobre a injustiça deste mundo caído. Ó Mãe Aparecida, derramei diante de vós as dores mais profundas que carrego, aquelas que nem sempre consigo expressar para outras pessoas, aquelas que guardo no íntimo do coração, sangrando em silêncio. Apresentei-vos não apenas lista de males que preciso que sejam afastados, mas a profundidade do sofrimento que estes males causam, as feridas sangrentas que abrem em minha alma, a destruição que operam em todas as áreas de minha existência. Sei que vós, como mãe dolorosa que experimentastes a espada atravessando o vosso coração, compreendeis minhas dores de forma que nenhuma outra criatura pode compreender. Confio que não apresentei estas dores em vão, que vossa compaixão maternal já se comoveu ao ouvi-las, que vossa intercessão já começou a operar junto ao trono da misericórdia divina. Continuai comigo, ó Mãe, nesta jornada de oração e súplica, até que eu possa ver a manifestação da libertação que busco, até que estas dores sejam transformadas em testemunhos de vitória, até que meu pranto seja transformado em dança de alegria diante da bondade de Deus, manifestada através de vossa poderosa intercessão maternal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe poderosíssima e Rainha vitoriosa sobre todo o mal, chegou o momento de invocar vossa presença de forma intensa e decisiva em minha vida. Não venho mais apenas com súplicas tímidas ou pedidos hesitantes, mas com a ousadia dos filhos que conhecem o amor de sua mãe e sabem que podem clamar com toda a força, com toda a confiança, com toda a certeza de serem ouvidos e atendidos. Invoco vossa presença gloriosa neste exato momento, aqui e agora, neste lugar onde me encontro, nesta situação que vivo, nesta batalha que enfrento contra as forças do mal. Vinde, ó Mãe Santíssima, com todo o vosso poder de Rainha do céu e da terra. Vinde com vossa autoridade de Mãe da Igreja e medianeira de todas as graças. Vinde com vossa força de mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Vinde e manifestai vosso poder libertador, vossa proteção invencível, vossa vitória absoluta sobre Satanás e todas as suas obras malignas que tentam destruir vossa filha, vosso filho que clama por socorro. Mãe Aparecida, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, ordeno que todo mal que me cerca seja afastado agora mesmo pela força de vossa intercessão. Que todo espírito maligno que opera contra mim seja expulso e lançado no abismo eterno, de onde jamais poderá retornar. Que toda maldição pronunciada sobre minha vida, minha família, minha descendência seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que todo trabalho espiritual feito contra mim em terreiros, centros ou qualquer outro lugar de trevas
seja desfeito e revertido contra aqueles que o fizeram. Que toda inveja, ciúme, ódio ou qualquer outro sentimento negativo direcionado contra mim se transforme em bênção pelo toque transformador da graça divina. Decreto, pela autoridade que tenho como filho de Deus e protegido do vosso manto maternal, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que nenhum plano do inimigo contra minha vida terá sucesso, que nenhuma estratégia das trevas conseguirá me derrotar, porque vós, ó Mãe poderosíssima, sois minha defensora e protetora. Nossa Senhora Aparecida, invoco especialmente vossa proteção contra os ataques diretos do demônio e seus anjos caídos que operam incessantemente para minha destruição. Sei que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas sei também que vós, ó Virgem Imaculada, tendes poder absoluto sobre Satanás, pois assim profetizou o próprio Deus no Gênesis, quando disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vós sois esta mulher profetizada, ó Maria Santíssima, que esmaga a cabeça da serpente infernal. Exercei agora este vosso poder. Esmagai a cabeça de Satanás, que tenta me morder com suas mentiras, suas tentações, suas acusações. Expulsai para longe de mim todo demônio de enfermidade que ataca meu corpo, todo demônio de depressão que atormenta minha mente, todo demônio de divisão que destrói minha família, todo demônio de pobreza que rouba minha prosperidade, todo demônio de vício que me escraviza, todo demônio de medo que paralisa minha fé. Mãe querida, convoco a presença dos santos anjos de Deus para me protegerem sob vossa direção maternal. Que São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, venha com sua espada flamejante defender-me contra os ataques demoníacos. Que São Gabriel Arcanjo venha trazer-me mensagens de esperança e renovação. Que São Rafael Arcanjo venha curar minhas enfermidades físicas, mentais e espirituais. Que meu anjo da guarda, designado por Deus, desde o momento de minha concepção, para me proteger, reforce sua vigilância e não permita que eu caia nas armadilhas do inimigo. Que todos os santos do céu, especialmente os santos brasileiros que conheceram e amaram Nossa Senhora Aparecida, intercedam junto convosco por minha libertação de todo o mal. Que São José, vosso castíssimo esposo, terror dos demônios e protetor da Igreja, estenda sobre mim seu manto protetor. Que Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, una suas orações às vossas, obtendo para mim vitórias que humanamente parecem impossíveis. Nossa Senhora Aparecida, decreto agora, pela fé que tenho em vosso poder intercessor, que minha casa é território sagrado, onde o mal não tem permissão de entrar. Que cada cômodo de minha residência seja consagrado a Deus e protegido por vossa presença maternal. Que minha porta seja guardada pelos anjos para que nenhuma pessoa mal intencionada possa entrar. Que minhas janelas sejam seladas pelo sangue de Jesus para que nenhum espírito maligno possa penetrar. Que meu teto seja coberto pelo vosso manto para que toda maldição lançada contra minha moradia seja desviada e anulada. Que as paredes de minha casa sejam muralhas espirituais intransponíveis às forças das trevas. Que o chão que piso seja terra santa onde Satanás não tem domínio. Asperjo espiritualmente toda a minha casa com água benta, marcando cada canto, cada quarto, cada espaço com o sinal da cruz, declarando que aqui habita uma família consagrada a Deus e protegida por Nossa Senhora Aparecida. Que nesta casa reine a paz, o amor, a harmonia, a prosperidade, a saúde e a alegria que vem do alto. Mãe Aparecida, estendo esta proteção também sobre meu local de trabalho, sobre meus negócios, sobre tudo aquilo de que dependo para meu sustento e de minha família.
Que nenhum colega invejoso possa me prejudicar através de fofocas ou sabotagem. Que nenhum concorrente desleal possa roubar minhas oportunidades através de práticas desonestas. Que nenhum espírito de falência ou fracasso possa operar em minhas finanças e empreendimentos. Declaro que meu trabalho é abençoado, que minhas mãos prosperam em tudo que fazem, que minha mente é criativa e produtiva, que minhas relações profissionais são harmoniosas e frutíferas, que os olhos de pessoas importantes se voltem para mim com favor e reconhecimento, que portas de oportunidade que estavam fechadas se abram diante de mim, que contratos sejam assinados, negócios sejam fechados, promoções sejam concedidas, aumentos sejam dados, que a bênção do Senhor me enriqueça sem trazer consigo desgosto, e que eu prospere em tudo, assim como prospera minha alma. Nossa Senhora Aparecida, declaro também proteção divina sobre minha saúde física, mental e emocional. Ordeno que todo vírus, toda bactéria, todo parasita, todo agente infeccioso que esteja em meu corpo seja expulso agora pelo poder curador de Deus. Que minhas células se multipliquem de forma saudável e organizada. Que meu sistema imunológico seja fortalecido e capaz de combater eficazmente qualquer doença. Que meu coração bata no ritmo perfeito estabelecido por Deus. Que meus pulmões respirem com plena capacidade. Que meu fígado, rins, estômago e todos os órgãos internos funcionem perfeitamente. Que meu cérebro opere com clareza mental, memória afiada e capacidade de concentração. Ordeno que toda depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar ou qualquer outro distúrbio mental seja curado pela ação do Espírito Santo. Que minha mente seja renovada, que meus pensamentos sejam positivos e construtivos, que minhas emoções sejam equilibradas e saudáveis, que eu durma bem, descanse profundamente e acorde revigorado todos os dias. Mãe querida, decreto proteção especial sobre minha família, sobre cada membro que a compõe. Sobre meu cônjuge, declaro amor renovado, paixão reacesa, compromisso fortalecido, comunicação clara, respeito mútuo e cumplicidade profunda. Que nosso casamento seja fortaleza inexpugnável contra ataques do inimigo, que nenhum terceiro possa entrar para causar divisão, que nenhuma tentação possa nos desviar do compromisso assumido diante de Deus. Sobre meus filhos, declaro proteção contra acidentes, contra más influências, contra drogas, contra violência, contra abusos de qualquer tipo. Que anjos acampem ao redor deles, aonde quer que vão. Que sejam guardados no caminho para a escola e no retorno para casa. Que escolham boas amizades e rejeitem companhias que possam prejudicá-los. Que cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sobre meus pais idosos, declaro saúde, lucidez mental, alegria de viver e muitos anos ainda pela frente. Sobre meus irmãos, declaro reconciliação onde há briga, prosperidade onde há falta, cura onde há doença, fé onde há descrença. Nossa Senhora Aparecida, decreto que sobre minha descendência futura repousa bênção multigeracional. Que meus filhos sejam abençoados, meus netos sejam abençoados, meus bisnetos sejam abençoados. Que cada geração que vier de mim seja mais próspera, mais saudável, mais santa que a anterior. Quebro agora toda maldição hereditária que possa ter vindo através de minha linhagem familiar. Quebro pactos com demônios que ancestrais possam ter feito. Quebro toda dedicação a entidades espirituais malignas que possa ter sido feita. Quebro vícios que passam de pai para filho. Quebro doenças genéticas que se repetem nas famílias. Quebro padrões destrutivos de comportamento que se perpetuam através de gerações. Declaro que sou nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, que não carrego mais o peso do passado de minha família, mas sou início de nova linhagem abençoada, próspera e consagrada ao Senhor.
Mãe Aparecida, neste clímax de minha oração, sinto a presença poderosa de Deus se manifestando. Sinto que algo está mudando na atmosfera espiritual ao meu redor. Sinto que cadeias estão sendo quebradas, que demônios estão sendo expulsos, que maldições estão sendo desfeitas, que males estão sendo afastados. Percebo que vossa intercessão está operando poderosamente, que o céu está se movendo em meu favor, que a resposta está a caminho. Creio que aquilo que pedi começou a se manifestar no mundo espiritual e logo se materializará no mundo natural. Creio que estou sendo liberto de todo o mal neste exato momento. Creio que vossa proteção maternal está sendo estabelecida sobre mim como escudo impenetrável. Creio que nenhum mal, nenhum perigo, nenhuma ameaça poderá me atingir, porque estou escondido sob vosso manto sagrado. Porque habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Aleluia! Glória a Deus! Bendita sejais vós, Nossa Senhora Aparecida, que operais maravilhas na vida de vossos filhos. Amém e amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de misericórdia e fonte de todas as graças, chegamos agora ao momento final desta jornada de oração. Mas não é um fim. É um novo começo. É o momento de selar tudo o que foi pedido, declarado e decretado com um ato de entrega total, de consagração completa, de gratidão antecipada pela certeza da resposta que virá. Meu coração transborda de esperança renovada, porque sei que não fico oração em vão, que cada palavra pronunciada com fé foi semeada no solo fértil de vossa intercessão maternal e produzirá frutos abundantes de libertação, proteção e vitória sobre todo o mal. Agora quero formalizar diante do céu e da terra minha consagração total a vós, renovando as promessas batismais, comprometendo-me a viver segundo o Evangelho de vosso Filho Jesus Cristo, colocando toda a minha existência sob vossa proteção maternal até o fim de meus dias nesta terra e pela eternidade sem fim nos céus. Ó Mãe querida, consagro a vós hoje e para sempre minha vida inteira, sem reservas, sem condições, sem limitações. Consagro-vos meu corpo com todos os seus membros, órgãos e sentidos, para que sejam instrumentos de santidade e não de pecado, para que glorifiquem a Deus e não sirvam às paixões desordenadas da carne. Consagro-vos meus olhos para que vejam a beleza da criação divina e não a impureza do mundo corrompido, para que busquem sempre o alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Consagro-vos meus ouvidos para que escutem a voz do bom pastor e não as vozes enganadoras que tentam me desviar do caminho, para que se fechem as fofocas e maledicências, mas permaneçam abertos à palavra de Deus. Consagro-vos minha boca para que pronuncie palavras de edificação, bênção e louvor, e não palavras de maldição, fofoca ou blasfêmia. Consagro-vos minhas mãos para que sejam estendidas em gestos de amor, serviço e generosidade, e não fechadas em punhos de violência ou avareza. Consagro-vos meus pés para que andem pelos caminhos da retidão e justiça, visitando os doentes e necessitados, frequentando a casa de oração, mas fugindo dos lugares que põem em risco minha salvação. Mãe Aparecida, consagro-vos também minha mente, meus pensamentos, minha imaginação, minha capacidade intelectual. Que minha mente seja renovada pelo Espírito Santo para pensar como Cristo pensa, para ter os mesmos sentimentos que havia em Jesus. Que meus pensamentos sejam puros, nobres, justos, amáveis e de boa fama, conforme nos exorta o apóstolo Paulo. Que minha imaginação seja criativa para o bem e não para o mal, que visualize possibilidades de crescimento e não cenários de catástrofe. Que minha capacidade intelectual seja desenvolvida não para me ensoberbecer com vã ciência, mas para melhor conhecer a Deus e servi-lo com sabedoria.
Consagro-vos minha memória para que guarde as bênçãos recebidas e esqueça as ofensas sofridas, para que se lembre das promessas de Deus nos momentos de tribulação e se esqueça das sugestões do inimigo que tenta me desanimar. Consagro-vos minha vontade para que seja conformada à vontade perfeita de Deus, para que eu queira o que Deus quer e rejeite o que Ele rejeita, para que minha liberdade seja usada para escolher sempre o bem e nunca o mal. Nossa Senhora Aparecida, consagro-vos meu coração com todos os seus afetos, emoções e sentimentos. Que meu coração seja morada do Espírito Santo e não covil de paixões desordenadas. Que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, cumprindo assim o maior de todos os mandamentos. Que sinta compaixão pelos que sofrem e não indiferença diante da dor alheia. Que experimente a alegria verdadeira que vem de Deus e não a felicidade superficial que o mundo oferece. Que tenha paz que excede todo entendimento, aquela que o mundo não pode dar nem tirar. Que cultive esperança inabalável, fundamentada nas promessas divinas e não em circunstâncias mutáveis. Consagro-vos minha capacidade de amar, para que ame com amor puro e desinteressado, sem segundas intenções ou manipulações. Que saiba perdoar como Cristo me perdoou, 70 vezes 7 se necessário, sem guardar rancor ou desejo de vingança. Que tenha paciência com as fraquezas alheias, assim como Deus tem paciência com minhas próprias fraquezas. Mãe querida, consagro-vos meu tempo, todas as horas de todos os dias que ainda me restam nesta vida terrena. Que eu use bem o tempo que Deus me concede, não desperdiçando em futilidades aquilo que poderia ser investido em coisas eternas. Que eu saiba equilibrar trabalho e descanso, oração e ação, vida pessoal e compromissos familiares. Que reserve tempo sagrado para estar com Deus em oração todos os dias, sem permitir que a correria da vida me afaste da fonte de onde vem minha força. Que dedique tempo de qualidade para minha família, especialmente para meus filhos, enquanto ainda são pequenos e precisam de minha presença. Que não seja escravo do relógio, mas também não seja preguiçoso que desperdiça as oportunidades que Deus coloca em meu caminho. Consagro-vos especialmente meus domingos e dias santos, comprometendo-me a santificá-los através da participação na Santa Missa, do descanso necessário para a renovação de forças, da convivência familiar que fortalece os vínculos de amor. Nossa Senhora Aparecida, consagro-vos meus talentos, dons e capacidades que Deus me deu. Que eu não enterre meus talentos como o servo mau e negligente da parábola, mas os multiplique, colocando-os a serviço do reino de Deus e do bem comum. Se tenho o dom de ensinar, que ensine com dedicação. Se tenho o dom de servir, que sirva com alegria. Se tenho o dom de administrar, que administre com competência e honestidade. Se tenho o dom artístico, que o use para glorificar a Deus e elevar o espírito humano. Se tenho o dom de liderança, que conduza as pessoas com sabedoria e humildade. Que jamais use meus dons para me exaltar ou explorar o próximo, mas sempre para edificar o corpo de Cristo e promover o bem-estar de todos. Consagro-vos também minhas limitações e fraquezas, pois sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Que Ele escolhe o fraco do mundo para confundir o forte, o nécio para confundir o sábio. Que minhas limitações me mantenham humilde e dependente de Deus. Que minhas fraquezas sejam espaço onde a graça divina se manifesta com maior intensidade. Mãe Aparecida, consagro-vos meus bens materiais, tudo aquilo que possuo neste mundo. Que eu seja administrador fiel e não dono absoluto, sabendo que tudo vem de Deus e a Ele deve retornar através do uso correto que faço das coisas materiais. Que eu pratique a generosidade sem cair na irresponsabilidade. Que saiba dar sem empobrecer minha família. Que minha casa seja lugar de hospitalidade, onde o estrangeiro é bem recebido, onde o necessitado encontra ajuda, onde o cansado encontra descanso.
Que meu dinheiro seja usado primeiramente para suprir as necessidades de minha família, depois para contribuir com a obra de Deus através de dízimos e ofertas, e finalmente para ajudar os pobres e necessitados. Que eu jamais ame o dinheiro ao ponto de me tornar escravo dele, mas também não despreze as coisas materiais como se fossem más em si mesmas, sabendo que Deus criou todas as coisas boas e nada é de se rejeitar quando recebido com gratidão. Consagro-vos especialmente meu trabalho, minha profissão, meus negócios, pedindo que os abençoeis para que sejam fonte honesta de sustento para minha família e de contribuição positiva para a sociedade. Nossa Senhora Aparecida, consagro-vos minha família inteira, cada membro que a compõe. Consagro-vos meu cônjuge, para que seja protegido de todo mal, abençoado em saúde e prosperidade, fortalecido na fé e santificado pelo Espírito Santo. Que nosso casamento seja reflexo do amor entre Cristo e sua Igreja, marcado por doação mútua, perdão constante, diálogo sincero e intimidade profunda. Consagro-vos meus filhos, um por um, pelo nome, colocando cada um sob vosso manto maternal. Que cresçam saudáveis no corpo, equilibrados na mente, santos no espírito. Que sejam protegidos de acidentes, doenças, vícios, más companhias e todo tipo de mal. Que descubram desde cedo o plano de Deus para suas vidas e o sigam com determinação. Que sejam bem-sucedidos em seus estudos, profissões e relacionamentos. Que formem famílias cristãs sólidas, que perpetuem a fé através das gerações. Consagro-vos, meus pais, agradecendo a Deus por eles e pedindo que os abençoeis com saúde, paz e a graça da perseverança final. Consagro-vos, meus irmãos, sobrinhos, toda a minha família estendida, pedindo que sobre todos repouse vossa proteção maternal. Mãe querida, consagro-vos finalmente meu futuro, todos os dias que ainda viverei nesta terra e a eternidade que me espera. Que cada dia seja vivido sob vossa proteção. Que cada decisão importante seja tomada com vossa orientação maternal. Que cada desafio seja enfrentado com a confiança de que não estou sozinho porque vós caminhais comigo. Nos dias de alegria, que eu me lembre de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nos dias de tristeza, que eu encontre consolo em vossa presença maternal. Nos dias de tentação, que eu me agarre ao vosso manto como criança assustada se agarra à mãe. Nos dias de provação, que eu permaneça firme na fé, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando chegar minha hora final, quando eu tiver que deixar este mundo e comparecer diante do tribunal de Cristo, que vós estejais ao meu lado, como estivestes ao lado de vosso Filho na cruz. Que vossa presença maternal me conforte na hora da morte. Que vossa intercessão me obtenha a misericórdia divina. Que vossa mão maternal me conduza em segurança, através do vale da sombra da morte, até as mansões eternas do Pai. Nossa Senhora Aparecida, concluo esta oração com o coração transbordando de gratidão antecipada. Agradeço pela libertação de todo o mal que já começou a se manifestar em minha vida. Agradeço pela proteção que sinto, me envolvendo como manto sagrado. Agradeço pelas vitórias que ainda virão, pelas portas que se abrirão, pelas bênçãos que se derramarão. Agradeço porque sei que vós nunca abandonais vossos filhos, que sempre respondeis aos que vos invocam com fé, que operais maravilhas na vida daqueles que se consagram ao vosso imaculado coração. Prometo testemunhar as graças recebidas, contar para outros as maravilhas que o Senhor operou em minha vida, através de vossa intercessão, viver de tal forma que minha vida seja louvor vivo à glória de Deus e honra ao vosso santo nome. Comprometo-me a crescer na devoção a vós, a rezar o Santo Rosário com regularidade, a participar das celebrações em vossa honra, a peregrinar ao vosso santuário em Aparecida sempre que possível.
Prometo ser vosso filho fiel, defensor de vossas prerrogativas, divulgador de vosso amor maternal, instrumento de vossa missão de conduzir todos os filhos ao vosso Filho Jesus Cristo. Que assim seja, que tudo o que foi pedido, declarado e consagrado nesta oração seja confirmado nos céus e manifesto na terra. Que a vontade de Deus seja feita em minha vida como é feita nos céus. Que o nome do Senhor seja bendito agora e sempre. Que Nossa Senhora Aparecida seja louvada e exaltada em todos os lugares. Que o reino de Deus venha e sua vontade se cumpra. Amém. 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 Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, livrai-nos de todo mal, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Mãe Aparecida, recebe agora tudo o que foi entregue nesta oração. Livra-nos de todo mal, visível e invisível, próximo ou distante. Protege nossos caminhos, guarda nossa casa e nossa família. Acalma o coração e fortalece a fé. Que o coração saia desta oração mais confiante. Que a paz substitua o medo. E que a tua proteção acompanhe cada passo. Se esta oração tocou você, escreva nos comentários: estou sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Eu vou rezar por cada intenção. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de livramento. E se inscreva no canal para continuar caminhando em oração. Que Nossa Senhora Aparecida permaneça guardando sua vida, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.